Eu sou nascido aqui de Jundiaí, na nossa querida terra da uva. Sou filho de pais de agricultores, né? Que vieram lá de Vinhedo, que era Jundiaí, né? Antiga Rocinha, como era chamado. Em 64, os pais compraram um terreno aqui em Jundiaí e de lá para cá começaram a produzir, né? O sítio, formar, na verdade, o sítio, que era uma terra bruta, construíram a casinha e aí em 67, 3 anos depois que já estávamos estabelecidos aqui, nasceu o Marcelo. Aí o caçulinha de 7 filhos, somos 3 irmãs e 4 homens. Nós íamos aí com o cultivo da uva, né, que foi onde a gente se estabeleceu em Jundiaí, um sítio ali todo tomado pela produção de uva, do caqui, e com o desenvolvimento da região, a vinda de construção de vários condomínios habitacionais, como o Parque Secap, né, o Morada das Vinhas, a família começou a explorar o comércio. Então construímos lá um supermercado, a família começou a explorar a área comercial, também produzindo a nossa uva. Sim, somos muito ligados à igreja, né? Meus pais são muito religiosos, sempre fomos conduzidos e criados na igreja, e com o desenvolvimento daquela região, houve a necessidade de se construir, né, um templo religioso ali na região, porque as primeiras missas foram celebradas embaixo dos blocos, não tínhamos um espaço. E aí o padre, na época, veio conversar com os meus pais e eles cederam, né, doaram uma área dentro do nosso sítio para que pudesse ser construída a Capela de Santa Rita, que com o desenvolver, né, dos anos aí, se transformou em paróquia pelo número de pessoas da região e várias outras comunidades, e hoje nós temos lá o Santuário Santa Rita de Cássia. Eu tive a felicidade, na época da construção da nova igreja, agora do santuário, de ser o responsável técnico pelaquela construção. E modesta parte ficou uma bela igreja. Quem mora ou quem participa, né, das missas ali tem essa percepção de uma igreja muito bonita, muito bem projetada e bem centralizada ali na região, o nosso querido Santuário Santa Rita de Cássia. A comunidade de lá é muito ativa, né? Todo mês, o dia de Santa Rita é dia 22 de maio, é o dia que realmente se faz a festa em louvor a Santa Rita. Inclusive ela faz parte do calendário municipal, até por uma propositura feita por mim, junto à Câmara Municipal. E lá também tem outras ações, inclusive uma bem conhecida, bem participada, as pessoas aguardam que aconteça, que é na Semana Santa, que tem a encenação da Paixão de Cristo, que desde a primeira vez que isso aconteceu, eu faço parte como integrante, né, e voluntário também para que essa encenação, na verdade, é uma evangelização a céu aberto. Ela acontece no bairro todo, né? Começa na parte mais alta lá do Morada das Vinhas, percorre o bairro e aí termina no estacionamento próximo ao santuário. Uma encenação muito bem preparada, feita com muito carinho, e realmente a gente se sente evangelizado naquilo que foi a história, né, de Cristo, a luta dele, a vivência dele e a doação que foi de Cristo por nós. Já fiz vários papéis e ultimamente eu tenho sempre participado como Caifás, faço um papel do Caifás. Eu sempre estudei em escola pública, a minha formação toda vem de escola pública, comecei ali na escolinha do Engordadouro, né, Fábio Mendes, aí passei pelo Albino de Melo, venho aqui para o centro da cidade, no Conde, muita gente conhece a escola. Passei depois, comecei desenho técnico no Gandra e me formei em edificações no Colégio
Vasco Antônio Vencarucci, o AITEVAV. E a formação profissional superior, eu cursei Engenharia Civil em Itatiba, inclusive foi onde eu iniciei meus trabalhos como engenheiro em São Paulo, numa empresa de mão de obra, uma construtora. Lá comecei meu trabalho como engenheiro civil antes de vir participar do poder público. A convite, na época do prefeito Miguel Haddad, fui convidado a participar junto à administração na FUMAS. Pela minha profissão de engenheiro, eu fui lá assumir a diretoria técnica da FUMAS, onde nós fizemos um trabalho maravilhoso de reurbanização no núcleos de submoradia aqui em Jundiaí. Nós tínhamos mais de 18 núcleos de submoradias em Jundiaí. E aí, ao longo desses anos, a FUMAS virou uma referência na questão da habitação popular na nossa cidade, e nós que iniciamos lá uma mudança significativa nas condições que eram essas pessoas que moravam em núcleos, que era aqueles barracos de madeira, construções totalmente irregulares. E naquele momento que eu participei da FUMAS, nós reurbanizamos 5 núcleos em Jundiaí. Começamos ali na Vila Maringá, tivemos ali na Vila Esperança, a Vila Palma, também o Jardim Fepasa e o próprio Dom Gabriel, que fica ali também perto da Vila Maringá. Foram 5 núcleos que teve uma ação direta, inclusive mudança totalmente do ambiente, porque foram feitas construções novas para que essas pessoas que moravam em barracos pudessem vir a morar numa casa digna, que é o que todo mundo espera. E esses núcleos hoje estão todos aí habitados. Foi até interessante essa minha vinda para a carreira política, embora trabalhando na área de construção, também ali junto à comunidade, um trabalho social. Um certo dia eu recebi uma visita inesperada lá do seu José Benassi. Acho que muitos sabem de quem eu estou falando. Ele chegou no final de tarde, bateu a porta ali, que a gente não tinha cerca, não tinha nada, foi direto na porta, eu que atendi. Aí viu o seu José lá e de imediato falei a ele, já vou chamar meu pai. E nesse momento ele falou, não, hoje eu vim aqui não fazer uma visita para o seu pai, vim aqui para bater um papo com você. Eu falei, comigo? Tá ótimo, vamos lá conversar. E ele com aquele jeito muito espontâneo, com uma visão política fabulosa, E começamos a bater um papo, fomos andar ali pelo sítio, e ele falou que eles estavam buscando, naquela região, uma pessoa que pudesse ser um bom candidato ali, que tinha uma liderança na região. E me convidou para ser candidato a vereador. De momento assim, na verdade eu nem sabia muito bem o que era ser vereador, mas fiquei contente, por ele ter me escolhido assim para fazer esse convite, mas ao mesmo tempo com certo receio, que a gente era aqueles meninos da roça, quando falava de política a gente não se envolvia muito, diferente de hoje, que a gente incentiva cada vez mais as pessoas, quanto antes, começarem a participar da questão política. Isso é muito importante, você saber a função do vereador, do deputado, e do prefeito, e também saber fazer as cobranças. Naquele momento parecia que o poder público e o vereador, eles ficavam muito longe da população, Era algo que você via pouco e falava muito pouco com eles. Hoje não, você tem as mídias sociais, você tem um contato direto. E aí eu até levei essa ideia, e tudo ali a gente conversa em família, levei essa ideia na hora do jantar.
ainda falei pro meu pai, falou, seu José Benassi, seu Zé Benassi, né, que a gente falava, teve aí à tarde. E na hora ele falou, mas você nem me chamou? Eu falei, não, ele queria bater um papo comigo. Conversamos, até convidei ele para vir para cá, mas ele falou que ele tinha outro compromisso. E ele fez um convite, que isso queria compartilhar com vocês. Me convidou para ser candidato a vereador nas próximas eleições. De bate pronto, a minha mãe falou assim, você vai entrar neste meio? Isso nós estamos falando há um pouco mais de 25 anos atrás. A visão, que não é muito diferente às vezes hoje, né? Que as pessoas têm do político como algo não muito bom. E ao contrário, ele deveria ser algo muito bom e recomendado e discutido. Ela falou, você vai entrar nesse meio, né? Eu fiquei até meio assim, falei, nossa, pensei que eles fossem ficar a primeiro momento contente com isso. E aí fomos construindo essa ideia, né? Fomos conversando e, inclusive, na primeira eleição, que eu não cheguei a ser eleito, a minha família se envolveu muito nessa campanha. Acabei sendo até suplente naquela época e eu era conhecido como o filho da Dona Cida, né? A referência era minha mãe, porque ela participava ali da igreja, do grupo de vicentinos. Então todo mundo falava, aquele ali é o filho da Dona Cida. E com o passar, né, dos anos e eleito a vereador, até hoje, hein, mamãe com 93 anos, é uma dos principais cabos eleitoral, porque ela abraça e ela entende que através da política a gente consegue ajudar muitas pessoas e principalmente, né, ajudar o nosso município a crescer com qualidade e buscar, né, sempre estar atendendo e levando as necessidades da comunidade, ser realmente esse locutor. Então, minha mãe deixou de ser, né, até preocupada com a questão de ser candidata como uma apoiadora e hoje ela entende que realmente essa questão de estar na política é necessário, principalmente ser pessoas do bem dentro da política. Eu tive a oportunidade de ficar 30 dias como suplente, né? Fiquei 30 dias e após essa suplência que acabou as pessoas me conhecendo, porque quando eu fui candidato a primeira vez, além dos vizinhos e o próprio meio político, não sabia quem que era o Marcelo, né? Na eleição seguinte, aí os partidos viram, falaram, quem que é esse rapaz que foi tão bem votado, né, nessa região? E aí todos os partidos me buscavam para que eu fosse candidato. E aí eu fui eleito a primeira vez em 2004, inclusive antes da eleição eu assumi a assessoria do deputado Ari Fossi, né? Quando eu perdi a primeira eleição, fiquei suplente, e aí o Ari me convidou para fazer parte do grupo dele, a assessoria, como ele era o deputado, e eu não tenho dúvida que ali foi uma grande escola política para mim. Aí eu fui entender realmente o trabalho político, o trabalho legislador, o trabalho que o Ari tinha muito como primazia, né, de ser um servidor, né, ter o cargo político para servir e não se servir do cargo político. Foi uma escola política, como a gente diz, uma política com P maiúsculo. E aí na próxima eleição, que inclusive ele foi eleito prefeito, e aí eu assumi o meu primeiro mandato de vereador. E de lá para cá já foram 5 mandatos, 5 uma vez eleito, 4 reeleito, e sempre sendo um dos vereadores mais votados na nossa cidade, mostrando que esse trabalho que a gente faz tem dado certo. Acho que uma eleição é difícil, mas uma reeleição é muito mais, porque aí se coloca à prova aquilo que você se comprometeu a fazer, que é representar a população e cobrar do executivo as ações, não só
no seu bairro, mas na cidade como um todo. E quando você é reeleito pela 4ª vez, a gente vê que a gente acaba criando uma ligação muito forte com a comunidade, principalmente ali local, né? A minha comunidade também na igreja, mas principalmente uma ligação muito grande com os munícipes de Jundiaí, que hoje, aonde a gente vai, né? A gente tem um trabalho na cidade como um todo e dificilmente a gente não encontra algum conhecido ou já fez um trabalho junto com essas pessoas, lideranças de bairros, em todos os bairros aqui da nossa cidade. Em 2015 eu fui eleito presidente da Câmara, o biênio 2015-2016, assumi a presidência naquele momento, algo também que todo vereador, acho que quando passa pela Câmara, né, gostaria de ter essa oportunidade de ser presidente da Câmara. É uma responsabilidade muito grande, né, de conduzir uma Câmara Municipal do tamanho que é a Câmara de Jundiaí. E eu tive a oportunidade naquela época de implementar algumas ações junto à Câmara. Uma delas foi a inauguração, né, da TV Câmara, que hoje nós temos um canal aberto gratuito para a população acompanhar as sessões através desse canal gratuito da TV. E também começamos a fazer umas adaptações no prédio da Câmara Municipal. É um prédio antigo, né, e não tinha, até porque não tinha exigências no passado da questão da acessibilidade. Então foi quando nós implantamos a questão de piso tátil, uma rampa de acesso, o sistema sonoro das pessoas, né, com deficiência auditiva, e também dentro do plenário a gente não tinha nem banheiros para pessoas com deficiência. Então também naquele momento a gente implantou e construiu. Então começando, né, hoje a Câmara está ficando mais acessível a todos, inclusive as transmissões hoje são feitas e acompanhadas com um intérprete de Libras, para que todos tenham a oportunidade de acompanhar, né, essa questão da acessibilidade. E foi uma presidência bem, vamos se dizer assim, disputada, né? E também a participação, uma pressão muito grande. Tivemos momentos ali de grande pressão, porque nós tínhamos uma situação e oposição dentro da Câmara. Então teve vários embates ali, discussões de projetos que pudemos aí estabelecer, né, como presidente, fazer a condução dos trabalhos, que é isso a função do presidente, né? Além de conduzir, tomar conta da Câmara como um todo, mas também fazer que as sessões elas caminhem de uma forma favorável. Então nós tivemos essa responsabilidade e tivemos a oportunidade de fazer algumas ações para que a Câmara pudesse avançar, principalmente no quesito de receber as pessoas e também acolher, né, principalmente as pessoas com deficiência que não tinha essa estrutura preparada para recebê-los. Nós tivemos várias ações aí, como foi, eu acho que a das principais, né? Nós começamos com essa Semana em Defesa da Vida e dos Valores Familiares, e até hoje a gente vê, né, o quanto a família está sendo degradada, a estrutura familiar, o quanto ela está cada vez mais sendo atingida e deteriorada, né? E a gente vê o reflexo disso na sociedade, porque uma família estruturada, a gente vê que, como eu sempre digo, a família indo bem, a sociedade vai bem. E a gente vê que as famílias hoje elas estão com grandes dificuldades, né? Tanto estruturalmente, mas também como
a questão de relacionamento entre a família, né, totalmente degradada. E a gente criou essa Semana em Defesa da Vida justamente para fazer essa discussão. Um projeto interessante também, que inclusive acontece no mês de maio, que é o Maio Amarelo, que é uma discussão que a gente trouxe a questão dos acidentes de trânsito na nossa cidade. E a Prefeitura tem feito essa ação nesse Maio Amarelo que nós vemos nas ruas da nossa cidade, que é justamente essa conscientização. Quando você busca implantar uma lei, você não sabe até onde é esse alcance. E tem leis que pegam, não é? Tem leis que pegam e as pessoas respeitam. Assim como foi a questão do cinto, né? O cidadão só começou a usar o cinto de segurança, infelizmente, depois que foi imposto, né, uma lei para que ela fosse obrigada. E, na verdade, o uso do cinto é mais para garantir uma segurança para você do que você ter uma obrigatoriedade de usar o cinto. E a questão do Maio Amarelo, ele veio nesse sentido de despertar tanto aos motoristas, né, ciclistas, ao pedestre, de fazermos um trânsito mais seguro. Que isso não vem acontecendo. Você vê aí quantas pessoas, né, acabam ficando com alguma deficiência, ou até mesmo sendo preservado da vida, vem a morte em função de um acidente de trânsito. E a gente fica nessa luta constante, né, dessa conscientização. Eu penso que também um dos fatores que hoje tem a questão do agravamento e o aumento do trânsito, pessoas que infelizmente estão, né, usando o celular ali e acaba sendo distraído. A questão do álcool, que também agora tem uma lei mais severas, mas essa Semana em Defesa da Vida, essa Semana do Maio Amarelo tem esse intuito de conscientizar, sensibilizar as pessoas e que a responsabilidade de um trânsito mais seguro é de todos nós, né? Para que isso, quanto mais a gente se preocupar em ter um trânsito seguro, isso também vai refletir no dia a dia das pessoas, também em relação a garantir, né, a principal intuito, que é a vida do ser humano. Até uma participação de eleição, isso depende muito do momento, né? Eu vejo que muitas pessoas falam, você já tem alguns anos, né, alguns mandatos de vereador, você não tem a vontade, né, de repente, a concorrer a algum outro cargo. E eu até fiz uma experiência como candidato a deputado, tive aí uma boa votação, não suficiente para ser eleito, mas entendo que pretendo sim, acho que futuramente participar novamente de uma eleição a deputado, né? Dependendo, porque na verdade nós temos um grupo de pessoas que nós conversamos muito e vemos que caminho a gente gosta, porque o vereador, o deputado, o próprio prefeito, não basta ser uma vontade única dele. Acho que tem que ter um grupo que entenda que isso é algo que vale a pena a gente correr e lutar, né? Já tive em outras eleições um nome muito cogitado para ser até candidato a vice-prefeito, até mesmo o partido, às vezes, gostaria de lançar como candidato a prefeito. Acho que isso depende muito do momento e a forma que se constrói. Acho que uma eleição para majoritário, ela tem esse foco, né? Você ter grupo de pessoas, porque você fazer uma divisão, às vezes você,
por vaidade própria, eu quero ser candidato, você acaba destruindo um grupo, não é? Que entra, por isso que não pode entrar às vezes a vaidade pessoal e sim uma vontade de um grupo de pessoas a participar desse pleito. Então eu fico muito tranquilo em relação a participar de uma eleição para um outro cargo. Se houver oportunidade, lógico, eu acho que os anos, né, de experiência como vereador me deixa qualificado para disputar e até mesmo assumir qualquer outro cargo, seja como prefeito, como deputado, enfim. Eu acho que esses anos, né, na vida pública me trouxe essa experiência, né, de poder assumir e assumir de uma forma que realmente ela traga resultados. Mas isso tudo depende desse grupo entender que seja o momento, e eu fico sempre à disposição desse grupo, entendermos que caminho vamos seguir, se vamos para uma reeleição no próximo ano. Isso vai depender desse grupo entender qual o melhor caminho que a gente deva seguir na carreira política aí, e principalmente, né, ouvindo as pessoas, né, as pessoas que estão no nosso entorno, que essas pessoas, ouvindo elas que você vai ter a certeza de que qual o melhor caminho a ser seguido. A nossa cidade, né, eu ando muito por todas as cidades aqui, que tive essa oportunidade de trabalhar com o deputado Nery Fossem, e nossa cidade é uma cidade muito boa, não é? Uma cidade que vem crescido muito, se desenvolvido, uma das economias melhores que nós temos no nosso país, um avanço que nós tivemos ao longo desses anos, tanto na saúde, na educação, e eu fico muito feliz de ter participado com essa evolução da nossa cidade, estando como vereador. Tenho um orgulho imenso de ter nascido e ter recebido da população essa oportunidade de ser vereador da nossa cidade, porque a gente vê o quanto ela cresce, quanto ela recebe de pessoas, como você disse, não nascidas na nossa cidade, que vêm. Então, nós temos aqui muitos migrantes, pessoas nordestinas aqui em nossas cidades, muitos italianos, descendentes de italianos, assim como eu. Então, uma cidade muito acolhedora, muito bem desenvolvida, muito preparada, e uma cidade de uma altíssima qualidade de vida. E isso se deve a justamente essa parcela de participação da população, que todos têm, né, a sua responsabilidade, que é essa cobrança da população, e principalmente por termos, né, em Jundiaí umas administrações muito boas que conduziu a nossa cidade a esse status, né, que nós temos hoje, de uma das melhores cidades com a melhor qualidade de vida que nós temos no Brasil. Isso nos traz um orgulho muito imenso como vereadores, fazendo e participando dessa história da nossa cidade.